Nós fizemos uma leitura no início do trabalho, 2 Pedro capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 14, que fala exatamente a respeito do crescimento do cristão. Quem tiver caneta pode anotar algumas coisas, é importante para em casa relembrar. Mas o propósito de Deus, como também o propósito do apóstolo Pedro, escrever essa carta, trazer ao entendimento dos seus leitores, que o cristão ele deve sempre estar trilhando esse caminho do crescimento, do aperfeiçoamento, está sempre insatisfeito no que se diz respeito ao saber. Há uma necessidade de uma busca, de um estreitar, de uma intimidade. E Pedro desperta aos leitores para isso. E ele diz: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Essa é a recomendação de Pedro para os irmãos, que eles viessem estar atentos e ao mesmo tempo firmados nestas coisas. E é justamente isso que ele demonstra nesse versículo 14, que eles devem crescer, eles devem estar sempre sendo aperfeiçoados. E nessa versão aqui ele diz: pelo que, ó amados, estando em esperança destas coisas. Que coisas são essas? Ele fala que acredita nos últimos acontecimentos, que eles deveriam estar esperando, mas atentos nos últimos acontecimentos. E a sequência desse versículo diz: procurai com diligência que dele sejais achados imaculados. A advertência de Pedro para com aqueles irmãos é que a caminhada deles com Cristo viessem eles sendo aperfeiçoados, sendo mudados, moldados, que eles fossem pessoas a cada dia nessa caminhada, eles viessem sendo habilitados. O próprio Jesus, ele falou para os seus discípulos, e assim: olha, vós já estáis limpos, limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. Pedro, ele traz essa mesma ideia de crescimento, e que com o passar dos dias, o que eles tinham ouvido e aprendido, era para tornar eles cristãos habilitados, limpos, sem mácula, sem nenhum tipo de dúvidas, sem algum tipo de mancha que viesse condená-los, mas que eles viessem serem encontrados por Deus perfeitos, no que se diz respeito a uma vida equilibrada diante de Deus. Então é justamente isso que ele está falando, que eles diligentemente, eles sejais achados imaculados, irrepreensíveis, em paz. Ele está mostrando claramente que o conhecimento da palavra
que eu tenho buscado em Deus vai promover em mim gozo, paz, esperança, que eu não viesse nos tornar pessoas precipitadas, mas que eu viesse ter um equilíbrio espiritual, um equilíbrio mental, porque a palavra de Deus, ela vai produzir nesse cristão maturidade. O tempo, ele nos torna maduros, o conhecimento nos torna cristãos firmes, sem oscilar. E ele diz no versículo de número 15, ele diz, e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor. É tão importante que o que Pedro está mostrando aqui é que nós tenhamos por longanimidade, e ele mostra Cristo como uma referência dessa longanimidade. O que ele está dizendo é que o tardar da vinda do Senhor Jesus é dando àqueles que não acreditam oportunidade de mudança. Às vezes nós, diante de tantas adversidades e lutas que passamos, provações, o que nós queremos às vezes é clamar a Cristo que volte, para que nós sejamos livres do sofrimento. Mas o que Pedro está mostrando aqui, e tendes por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ou seja, que vocês tenham a mesma paciência que Cristo tem. Olha o que isso vai promover em nós. Que nós venhamos desfrutar desta graça do Senhor. E que não sejamos cristãos apressados. Que nós não venhamos nos tornar pessoas ociosas, mas que venhamos ter esse entendimento. Que venhamos ter a mesma longanimidade do nosso Senhor Jesus. Longanimidade, longo ânimo. Está falando justamente não se precipitar em decisões ou em querer que as coisas aconteçam ao meu modo. Ele diz, olha, mas tenham longo ânimo, sejam longânimos, que o ânimo de vocês seja longo, como o do Senhor Jesus. Ele está dizendo que nós devemos ter as mesmas características de Jesus, ter essa paciência de esperar, não nos precipitar, mas esperar, estar com esse mesmo pensamento e sentimento. E ele fala aqui que a graça que já durou mais tempo do que qualquer outra dispensação. O que ele está dizendo é o seguinte, irmãos, o tardar da vinda de Cristo já se perdurou por mais de qualquer uma outra dispensação. Nunca se viu em uma outra dispensação um tempo tão longo para se cumprir algo. O que ele está dizendo aqui, é que em outras dispensações as coisas aconteceram com curto prazo de tempo, e a volta de Jesus, ela tem demorado. Há mais de 2000 anos se prega a esse respeito. E uma das razões pelas quais muitos já não pregam mais a esse respeito e não esperam mais Jesus, por causa do tempo.
E ele está falando justamente isso, ter essa longanimidade, é porque o tempo não está tardando a volta, mas o tempo que lhe é concedido é dando aos outros, até mesmo aqueles que não crerem, aqueles que deturpam a palavra de Deus, por não querer acreditar, e outros que deturpam porque não crerem. E ele está dizendo aqui, esse tempo, que para muitos pode estar demorando demais, para Deus, é a oportunidade que Ele está dando para outros reconhecerem o sacrifício de Cristo. Olha só, irmãos, naquilo que eu entendo, que o tempo já se passou, para Deus é a oportunidade que Ele está dando a outros. Porque se Jesus tivesse voltado há 24 anos atrás, eu não estaria aqui ministrando a palavra. Para muitos Ele tardou, para outros foi uma extensão da sua longanimidade, para outro foi a extensão dessa graça, foi o tempo que Ele permitiu para que outros tivessem acesso a esta mesma informação, está debaixo dessa mesma graça, e provavelmente o tardar de Jesus vinha até hoje, dando ainda a oportunidade para que outros reconheçam a sua graça. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo o seguinte: não se apressem em pedir para Jesus voltar. Tenha a mesma longanimidade que Ele teve, porque esse tempo está dando a outros a oportunidade do reconhecimento da sua graça. A sequência desse versículo diz: como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Ele faz aqui, apresentando Paulo, que Paulo, ele também, em alguns dos seus escritos, ele também citou coisas desta natureza, fez citações a esse respeito. E Pedro, ele diz que, falando isto, como em todas as suas epístolas, Paulo falou de coisas que para muitos era difícil até de compreender. Nós passamos por uma lição domingo falando a respeito dos mistérios de Deus. Então existem coisas que para muitos que não têm uma mentalidade de Cristo, até mesmo um conhecimento, torna-se difícil de ser compreendido. Mas é necessário-lhes que seja falado para que alguns se despertem e para que outros venham buscar compreender qual é o propósito de Deus nessas coisas. E uma das coisas que eu sempre tenho falado, irmãos, na nossa vida como cristão, nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. E que perguntas são essas? Qual é o meu propósito em viver aqui como cristão? O que o Evangelho tem produzido em mim para que gerem maturidade e crescimento? A minha caminhada com Cristo de 20, 25 anos, o que isso tem promovido como experiências na minha vida, para que eu possa falar com segurança para as outras pessoas? A nossa caminhada como cristão, ela não tem que ser vã. A nossa caminhada como cristão é uma caminhada de experiência e de aprendizado. Eu aprendo com Cristo e vivo o que eu aprendi. Coloco isso em evidência
no meu cotidiano, para que outras pessoas possam olhar e ver em mim Cristo Jesus. Então a nossa caminhada como cristão vai trazer para nós algumas indagações. Qual o nosso propósito? O que o Evangelho tem produzido em mim que tem sustido segurança. O meu propósito em andar com Cristo tem mudado a minha visão em relação ao reino. Porque aquilo que está internalizado em nós é aquilo que vamos refletir. Porque o Evangelho em mim, ele vai produzir boas obras. O Evangelho internalizado em mim, eu vou falar da obra do Calvário, eu vou falar do que Cristo fez, eu vou falar do que Cristo pode fazer na vida de outra pessoa. Então, queridos, a nossa caminhada com Cristo, esse crescimento espiritual, ele precisa produzir estas coisas. Pedro está trazendo para os irmãos e que eles façam essa reflexão. O tardar é oportunidades, e eu preciso compreender estas coisas. Eu não posso me tornar cristão apressado ou precipitado, mas entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Quando eu entendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, eu sei que eu estou inserido em um plano de Deus. E o plano de Deus que eu estou inserido, às vezes eu vou até me frustrar nas minhas expectativas que eu criei. Mas Deus, Ele vai trazer para mim uma visão que não são às vezes as minhas expectativas, mas é o que Ele projetou para mim. Pedro por muitas vezes, Paulo por muitas vezes, se encontraram dentro de prisões que não foram aquilo que eles imaginaram que eles iriam passar. Criaram expectativas de fazer coisas como Cristo fez, e Cristo alimentou isso neles, e nessa visão eles andaram, mas eles sofreram prisões e açoite, por muitas vezes nós vamos ver eles dentro de calabouços, de prisões. Não foi aquilo que eles projetaram para eles, mas eles entenderam que eles não estavam ali para fazer aquilo que eles queriam e nem alcançar as suas expectativas, mas cumprir um propósito de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, eu estou aqui pelo um propósito. Às vezes até aquilo que eu projetei para alcançar com a maior velocidade, eu posso não alcançar. Mas isso não significa dizer que eu estou fora de um plano, que eu estou fora do tempo ou de um propósito. Não. Faz parte de um propósito. Por quê? Porque Isaías 55:8 fala a esse respeito. Os meus pensamentos não são como os vossos. Uma coisa é o que eu projeto, uma coisa é o que Deus projeta. E nem os meus caminhos não são como os vossos caminhos, e nem meus pensamentos como o de vocês. Eu pensei algo, mas Deus também projetou algo para mim, e naquilo que Deus projetou, Ele me inseriu. Quer ver uma outra prova? Daquilo que Deus projeta, mandou Abraão sair. E o escritor aos Hebreus, ele diz: Abraão saiu sem saber para onde ia. Agora, o que nos faz inserir nesse propósito, irmãos? É submeter-se ao senhorio de Cristo. Eu posso não saber para onde vou, mas aquele que está mandando sabe. Eu posso não ter um entendimento, eu
posso até ter projetado algo para mim e Deus muda o curso. Porque Ele é soberano. Então, queridos, Pedro está trazendo para esses irmãos esse entendimento. Muitos não creem, muitos vão rejeitar. Mas para aqueles que crerem, eles vão alcançar um propósito. Paulo falou a esse respeito e falou coisas que é difícil até de se compreender. É o que Pedro está relatando no versículo de número 16. Falando entre as quais há alguns pontos difíceis de entender. Alguns dizem que Paulo poderia estar falando da carta aos Hebreus, mas não tem nenhuma comprovação que a carta aos Hebreus foi Paulo que escreveu. O próprio Paulo diz que o próprio Cristo revelou coisas para ele, e diz assim: para vocês não é mister vos falar, porque vocês não entenderão. E aí Pedro prossegue, irmãos, no versículo 17, falando justamente de vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que não sejais juntamente arrebatados pelo engano de homens perversos. A advertência é ter a mesma longanimidade de Cristo. E segundo, sabendo isto de antemão. Só um minuto. Sabendo isto de antemão, que ele fala que o Espírito Santo, através de quê? De Pedro, está advertindo esses irmãos, que eles deveriam também esperar, mas eles não poderiam, de forma nenhuma, ser arrebatados. Arrebatar aqui, ele está falando assim, que ninguém vos engane, que ninguém vos faça presa, que ninguém venha levar os pensamentos de vocês cativo, pelo engano, pelo erro. Eu vou parafrasear para vocês entenderem. O que Pedro está dizendo assim, olha, o tardar da volta de Cristo, que essa espera, que vocês não permitam que outra pessoa venha dizer assim, ele não vai voltar mais. Tu está perdendo tempo em esperar. Tu está perdendo tempo em ir para a igreja. Tu está perdendo tempo em ir todo domingo para a escola bíblica. Tu está perdendo teu tempo de ir 3 vezes por semana àquele lugar. Por que estou perdendo tempo? Porque Jesus não vai voltar mais. Pedro está dizendo, tomem cuidado, para que ninguém vos arrebatem, para que ninguém tire do teu coração a esperança da volta de Cristo, porque Paulo escreve na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim, olha, que vocês não sejam como aqueles que não têm esperança, que vocês não sejam ignorantes acerca dos que dormem. Por quê? Porque Paulo está dentro de um contexto onde muitos estavam dizendo, ei, não vai haver arrebatamento não. Não vai haver ressurreição de morto não. Esse negócio de morrer se acabou. Esse negócio de ressuscitar no último dia, isso é conversa. Então, o que Pedro está dizendo é que nós devemos ter o cuidado. O tardar da volta de Jesus não permita que ensinamentos dessa natureza venha permear nossa mente, venha causar dúvidas em nós. Nós venhamos tornar pessoas, como o próprio Jesus disse, presas fáceis para o erro, para o engano. Ele diz não. Ele fala claramente
que nós não devemos se deixar, ele fala aqui, arrebatados pelo engano de homens perversos. Está falando justamente de pessoas que nos desviam da mensagem da cruz. Por quê, irmãos? Porque Pedro, ele está trazendo para nós que o cerne da nossa pregação, da nossa fé, da nossa vida com Cristo, a centralidade do nosso discurso é a cruz de Cristo. A nossa vitória foi conquistada na cruz. Sem cruz não há cristianismo. Sem cruz não há igreja. Sem cruz não haverá ressurreição. Porque qual é a prova que vai haver ressurreição? Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Paulo está dizendo, se nós esperarmos Cristo apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. O que Paulo está dizendo é que a nossa esperança e a nossa vida com Cristo vai além desta vida. E a prova é, Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Isso gera em nós certeza. E Pedro está dizendo, tomem cuidado, para que os homens perversos não arrebate essa esperança do teu coração. Tira do teu coração esse ardor que arde intensamente pela vinda, que você ora, dizendo, Senhor, o Senhor está tardando, mas eu permaneço firme, eu permaneço na tua palavra, eu permaneço cultuando a ti, eu permaneço louvando o teu nome, eu estou 3, 4 vezes por semana na tua casa, discipulando, pregando, orando pelos enfermos, pregando, ensinando o teu evangelho, para que vidas sejam habilitadas para subir também naquele grande dia. Então nós temos que ter essa viva esperança no nosso coração, por esta busca incessante. E ele fala outra coisa aqui, irmão. Ele fala que não descaias da vossa firmeza. A última parte do versículo 17, que não decaia da vossa firmeza, ou seja, seja firme. O que é que a palavra de Deus nos diz? Seja firmes e constante. No Senhor ela não é vã. Primeiro ele diz, seja firme. Segundo ele diz, seja constante. Constante é manter uma consistência. É você ser um cristão espiritual hoje e amanhã tu não está duvidando. Tu continua sendo espiritual amanhã, tu continua orando amanhã, tu continua lendo a palavra, tu continua frequentando os trabalhos com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma alegria no seu coração. Eu vi um pregador outro dia ele falando, diz assim, que você sirva a Cristo com a mesma paixão, que não permita que ela venha ser sufocada pelas coisas desta vida, mas que o Espírito ele seja, cada dia, ele possa aguçar a tua fé. É isso que ele está dizendo, que nós não venhamos cair da nossa firmeza, oscilar, como disse Tiago, ser conduzido como as ondas do mar. Outro dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, outro dia eu estou pregando com muito vigor, no outro dia eu não sei nem se eu sou crente. Ele está dizendo, não seja como as ondas do mar, não venha decair da vossa firmeza, ou seja, permaneça na rocha, firme.
E como é que eu posso alcançar isso, irmãos? Eu estou falando pausadamente para a gente entender. Verso 18 é o ponto-chave desse capítulo. Para eu me manter firme, não decair, não ser conduzido por ventos de doutrina e nem se deixar levar ou arrastado por homens maus, o que é que eu tenho que fazer? Verso 18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A única forma em que os santos podem crescer na graça do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós não éramos merecedores, mas Cristo nos resgatou, fomos comprados com seu precioso sangue, e uma vez tendo esse entendimento, eu devo fazer o quê? Ser grato a Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, do versículo 8 ao 10, ele diz: crescei, ou seja, pela graça sois salvo, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que nenhum homem venha se gloriar. O que ele está dizendo aqui, que o único meio de nós não sermos engordados é crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que não vem de vós, é dom de Deus, foi Deus que nos deu a salvação, foi Ele que nos comprou com seu precioso sangue, e isso gera em mim gratidão, amor por Ele, para servi-lo, para estar a cada dia sendo reconhecedor que eu não merecia, mas Cristo, mesmo assim, Ele me deu, Ele me salvou. Nós somos eternos devedores, irmãos, porque eu recebi algo de Deus que eu não merecia receber. E por fato dele ter me dado, e eu experimentei, e saber que isso é bom, então a minha vida vai ser para glorificar a Ele. Então, graça de Deus é um favor imerecido. E por eu ter recebido isto aqui, Pedro está dizendo, para vocês não ser ludibriados, vocês precisam crescer na graça, e também no conhecimento, na leitura da palavra, na busca pelo entendimento, sendo capacitado a cada dia por Ele, conhecendo mais dos seus favores através da palavra. Irmãos, é a palavra de Deus que ela é a base para a sustentação de uma vida sólida, de um cristão autêntico, de um cristão maduro, de um cristão seguro. Vocês estão lembrados quando Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto? Nós vimos, quando ele estava lá no deserto, ele foi tentado. Com que foi que Jesus combateu as tentações, os ataques de Satanás? Com a palavra. Porque Satanás, vendo que Jesus estava faminto, ele diz: transforme estas pedras em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás lançou a sua proposta, Jesus combateu com a palavra. Então ele não estava satisfeito com o primeiro ataque, ele veio no segundo. Mostrou todas as riquezas do mundo e disse: olha, tudo isso aqui é meu,
e eu dou a quem eu quero. Só basta fazer o quê? Prostrar e me adorar. Não satisfeito com aquilo, levou Jesus ao pináculo do templo. Ele citou o Salmo e disse: olha, está escrito a teu respeito, que o Senhor dará ordem aos seus anjos, e nada lhe tocará. Olha só, irmãos, tem muita gente levando as pessoas ao erro, citando a Bíblia, mas está citando para o seu bel prazer, está citando a Bíblia para satisfazer, para corroborar as suas ideias. Mas Jesus também combateu estas coisas usando a palavra. Quando ele disse que ele deveria dobrar e adorar, Jesus disse: vai-te, Satanás, também está escrito, somente adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Porque o próprio Deus diz: diante de mim não fará outros deuses, e nem culto a eles. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, Ele quer receber do seu povo a adoração, e só vamos ter esse entendimento se tivermos, irmãos, como base a palavra de Deus. Satanás vai usar a palavra para tentar te ludibriar, mas é a mesma palavra, da forma íntegra, na sua exegese fiel, é que nós vamos combater qualquer tipo de artimanha e de astúcia. Crescei na graça e no conhecimento. Esse também foi o propósito de Cristo. O menino crescia na graça e no conhecimento. Isso é uma proposta de Deus. E o desafio para todo cristão: crescer na graça. O seu professor de escola bíblica, o seu pastor não é enjoado quando ele diz: irmão, estudem a Bíblia. Irmãos, venham aprender da palavra. Irmãos, se lancem sobre esta palavra. O que que o salmista, no Salmo 1, ele fala? Como ele pode, de uma certa forma, se afastar daqueles que têm propostas erradas? Bem-aventurado, quem sabe? É assim mesmo. O Salmo 1, quem se arrisca? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho, e não se detém no caminho dos, e não se assenta na roda dos antes o seu prazer, verso 2, antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem que tenha a palavra de Deus como base para a sua vida, ele não perde tempo escarnecendo a vida de ninguém e nem ouvindo escarnecedor. O seu prazer, o seu deleite está na lei do Senhor. Para ele, irmãos, para esse cristão, o maior prazer, a maior alegria, o melhor tempo que ele gasta, que ele investe, é na meditação, é na leitura da palavra.
Um versículo que todo mundo conhece, o Salmo 119, o versículo 9. O que ele fala? O que ele fala do jovem? Isso é para o jovem. Como purificará, irmão Manel está bom de Bíblia, como purificará um jovem o seu? Observando o quê? Segundo a tua palavra. É a palavra de Deus, irmãos. Jeremias, ele disse: Senhor, quando eu encontrei o livro da lei, eu as comi. Comeu a palavra, meditou na palavra. Esse mesmo salmo é um cântico. Esse salmo é um cântico, eu já falei aqui numa quarta-feira, que era um inário em Israel. Toda criança com 12 anos já sabia o Salmo 119 decorado. É um cântico. É por isso que há as iniciais, as consoantes, a hebraica nesse salmo. Pode ler. Em cada 8 estrofes tem uma caracteres hebraico. Versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é o quê? A tua palavra. Então a palavra, ela é a base de sustentação para todo cristão. Jovens, senhores e senhoras, se tu tiver essa palavra como base, ninguém consegue arrebatar do teu coração o propósito de Deus. Ninguém.